Fala pessoal, na aula de hoje vamos iniciar aí com a definição de função. Então, de maneira bem geral, a função é uma maneira de representar matematicamente a relação entre elementos de dois conjuntos distintos. Vamos ver se a gente consegue clarear isso. Supõe aí, dois conjuntos A e B. Então, quando a gente fala conjunto, pensa aí uma coletânea de coisas. Pode ser uma coletânea de carros, você tem 10 carros, cada um de uma cor, é o conjunto A. E o conjunto B é uma coletânea de outras coisas, sei lá, bicicletas, números, computadores, qualquer coisa. Então você tem dois conjuntos, duas coletâneas de objetos distintos. E a ideia de construir a função é que a gente vai construir um objeto matemático que a gente consegue correlacionar o conjunto A com o conjunto B. Tranquilo? E, do ponto de vista da matemática, a gente faz isso geralmente com os números ou depois com as letras, né? Quando a gente vai para uma coisa mais abstrata. Mas aqui, para a gente começar, então suponha que o nosso conjunto é formado por números. Então, pensa em um conjunto de números que você quiser. E a gente foi lá e selecionou esse conjunto. E existe um conjunto B com outro, né, uma outra distribuição de números. A pergunta é, existe uma relação entre A e B? Tá certo? Então, às vezes a gente é capaz de determinar uma relação entre A e B. E essa relação que a gente determina é uma relação entre elementos, ou seja, o elemento 5 está relacionado com algum elemento do conjunto B. O elemento 6 está relacionado com algum elemento do conjunto B. E assim por diante. Beleza? Então, como um simples exemplo, imagine que 5 está relacionado ao 2, o 6 está relacionado ao 11, o 10 relacionado ao 30 e o 21 relacionado ao 42. Tá certo? Só por simplicidade. Então, o que vai acontecer? Quando nós somos capazes de atribuir essa relação de um elemento do conjunto A um elemento do conjunto B, nós vamos fazer agora as seguintes definições. Então, vamos passo a passo para a gente construir a nossa ideia de função. Primeiro, entender que a função ela vai ser um objeto matemático que a gente vai relacionar dois conjuntos. Agora que a gente entendeu isso, nós vamos para o segundo ponto, que é, beleza, existe uma relação. Então, nós vamos atribuir alguns nomes especiais que a matemática costuma utilizar. Por exemplo, usualmente, chamamos o conjunto A de domínio. Então, esse conjunto A, que é da onde nós estamos tentando encontrar uma relação dele com outro elemento, nós vamos chamar de domínio. O conjunto B, tá certo? Todos esses elementos que o conjunto B representa, a gente vai chamar de contradomínio. Tranquilo? Os elementos de B, então cuidado para não confundir, que corresponde a um elemento de A, ou seja, o 2, o 11, o 30, o 42 e assim por diante, esse conjuntinho, né, a gente pode chamar de subconjunto, é como se a gente tivesse selecionado apenas alguns números de B, que esses números estão correlacionados com A, nós vamos chamar esses números que estão nesse subconjunto, de imagem. Então, na linguagem matemática, A é o conjunto aqui que representa o domínio, B vai representar o contradomínio. Não se preocupe que a gente vai depois discutir um pouco mais aprofundado a ideia de domínio, de contradomínio, tá certo? E esses números 2, 11, 30 e 42 a gente vai chamar de imagem. E o conjunto dos números 2, 11, 30 e 42 a gente vai chamar de conjunto imagem. Tranquilo? Então, essa primeira aula é uma aulinha de definição. Então, vamos melhorar a nossa definição agora. Então, veja só, a gente já compreendeu que então a gente tem uma relação entre dois conjuntos, tá certo? A e B, onde tem elementos dos domínios correlacionados a elementos do contradomínio, ou seja, cada elemento de A vai possuir uma imagem B. Só que a nossa definição de função, que a gente vai tentar deixá-la um pouco mais rígida, a ideia é a seguinte, nós vamos definir
uma função com uma relação entre A e B, né, entre dois conjuntos, de modo que, isso aqui que eu vou falar tem que acontecer, que todo elemento de A tenha apenas um correspondente em B, tá certo? Então, isso vai ser um assunto para uma outra aula, mas, por exemplo, se você tivesse aqui uma setinha do 6 para o 11 e do 6 para o 30, outra setinha, duas setinhas ligando o 6 ao B, isso não representaria para a gente uma função, tá certo? Se eu tivesse aqui duas setinhas do 10 indo do 10 ao B, então, por exemplo, do 10 para o 11 e do 10 para o 30, isso não seria uma função. Então, a gente precisa entender que, inicialmente, a nossa definição de função ela está rígida ao fato que cada elemento do conjunto A, do meu domínio, tem apenas e unicamente um correspondente em B. Tranquilo? Então, é isso que a gente tentou reforçar aqui para vocês. Beleza. Aí, agora a gente vai generalizar essa ideia. Nós estamos trabalhando com números, então nada mais que generalizar para entender que, na verdade, dentro do conjunto A, eu vou tentar correlacionar um número qualquer. Poderia ser o 6, poderia ser o 10, poderia ser o 21. Então, ao invés de eu ficar escrevendo aqui no conjunto A, 6, 10, 21, tananã, a gente vai representar um número qualquer dentro do conjunto A com a letrinha X. Acabou. De maneira semelhante, a gente representa um número no conjunto B por uma letrinha, a gente vai chamar de Y. Note que vocês poderiam chamar de qualquer letra, poderia ser chamar aqui de Azinho, Bzinho, aqui de T e Z, não importa. Só que convencionalmente a gente representa os números do domínio, agora eu vou usar as palavrinhas do domínio com a letra X, que a gente vai chamar ele de variável independente. Variável por quê? Porque, na verdade, eu posso pensar em qualquer número aqui desse conjunto tendo uma variável, está variando, no sentido que x pode ser qualquer número do conjunto A, tá certo? E o y a gente costuma chamar de variável dependente. Por que dependente? Porque os valores de y, eles só vão existir se tiver um valor de x para ele, tá certo? Por isso que são uma variável dependente. Ou seja, o conjunto B, que é o meu conjunto da imagem, ele só faz sentido se eu quiser saber alguma coisa sobre o conjunto A. Ou seja, existe uma relação com o conjunto A que eu quero descobrir. Tranquilo? Beleza. E aí é que entra a nossa descrição aí matemática, né? Que a gente costuma, então, chamar o y, na linguagem matemática, de f de x. Ou seja, a gente às vezes escreve y, às vezes escreve f de x. Então, perceba que o nosso y ele depende de x. É isso aqui que a gente está falando, tá bom? Outra maneira de escrever aqui poderia ser y igual a y parente x. Fecha parênteses, tá certo? Então, só que em alguns livros de matemática, vocês vão encontrar geralmente dessa maneira, y igual a f de x. Ou diretamente só o f de x, ou diretamente o y, tá bom? Ok, então pegamos essa notação. Então, ó, uma vez que a gente compreende que o y ele está escrevendo para a gente uma relação entre A e B, na verdade, matematicamente, isso pode denotar uma infinidade de relações matemáticas que pode acontecer entre A e B. Isso vai depender do problema que você está resolvendo. E daqui a pouco a gente tenta entrar nesse contexto. Então, estou colocando aqui alguns exemplos de relação matemática que vocês podem se deparar por aí e depois nós vamos discutir cada tipo, né, ao longo do curso dessas relações matemáticas para vocês entenderem. Beleza. Olha só, uma relação, por exemplo, aqui bem simples. A gente constrói os elementos de B a partir dos elementos de A mais 5. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? Pode ser x mais 10, x mais 200. Isso aqui vai ter um motivo especial que lá na frente vocês vão entender o porquê que vão começar a aparecer esse tipo de notação. Uma outra carinha, por exemplo, por que vocês estudam, por exemplo, a raiz quadrada? Porque depois a gente precisa, em alguns problemas, da raiz quadrada, até para representar algumas funções, tá vendo? Ó, você tem representação de funções que é com raiz, você tem representações de funções ó, que são com potências, tá certo? Ó,
variáveis. Então, quando vocês aprendem potenciação lá, a gente vai precisar para trabalhar também com as funções. E também a gente pode ter funções logarítmicas. A gente pode ter funções trigonométricas e assim por diante, tá? Então, todas aquelas coisas de matemática básica que a gente já vem estudando, ela pode ser útil para a gente trabalhar aqui no contexto de funções. Tranquilo? Beleza. Então, ó, na vida real, as funções elas surgem quando uma quantidade que nós vamos chamar de y, né, que é a nossa variável dependente, quando essa quantidade de y depende de outra, que é a nossa x, que é independente. Tá certo? Então, qual damos o nome aí, ó, de variável independente? O x aqui, ou seja, o nosso x, como a gente falou, vai ser a nossa variável independente. E na vida real a gente pode citar inúmeros casos em que a gente pode tentar ter o interesse de estabelecer uma correlação entre duas quantidades. Então, escrevi aqui alguns exemplos bem simples. Então, imagine que você quer estabelecer a temperatura ao longo do dia em alguma região do país, tá certo? E em alguma determinada época do ano. Então, por exemplo, a temperatura seria um parâmetro y, tá certo? Ao longo do dia. E basicamente o que a pessoa vai fazer é o quê? Ia medir a temperatura, por exemplo, 8 da manhã, 9 da manhã ia medir de novo, 10 da manhã ia medir de novo e assim por diante, até completar o final do dia. Então o cara ia medindo, beleza. Então você ia ter dados de temperatura e você ia ter dados de tempo, né, de hora. Então, por exemplo, a gente ia ter a temperatura como uma variável dependente no nosso exemplo e as horas como uma variável independente. E a gente pode tentar encontrar uma relação entre temperatura e tempo, tá certo? E essa relação a gente pode depois representar, vou fazer numa próxima aula, de algumas maneiras. Essa aqui é a ideia, para a gente enxergar a relação entre essas duas variáveis, tá certo? Um outro exemplo, a velocidade de uma bolinha aí, ó, caindo de um prédio, tá certo? Então, imagina que você soltou uma bolinha de um prédio lá de 30 andar e você vai descobrir que a cada posição, né, quanto mais a altura diminui, mais rápido a bolinha vai ficando, mais rápido vai ficando a bolinha. Então, você pode, por exemplo, tentar estabelecer uma relação entre a velocidade da bolinha e a altura. Ou seja, a ideia de quando a gente fala de estabelecer uma relação é porque, cientificamente, nós queremos prever o comportamento das coisas. Eu acho que é isso que precisa ficar claro. Quando a gente quer estabelecer uma relação entre as temperaturas e as horas, é que, por exemplo, eu serei capaz, por exemplo, de dizer, se eu estabelecer 10 dias consecutivos, né, vamos fazer média, tudo bonitinho, e conseguir estabelecer uma relação entre a temperatura e a hora. Então, eu consigo dizer, por exemplo, amanhã, às 11 horas, que temperatura vai estar. Essa aqui é a ideia. Mesma coisa na velocidade da bolinha. Eu vou conseguir dizer, por exemplo, sei lá, no 10º andar, por exemplo, qual que é a velocidade da bolinha. Ah, isso parece ter uma aplicação útil? Não, tem sim. Por exemplo, pensa num paraquedista. O cara vai lá, constrói um paraquedas e ele tem que fazer teste de velocidade para saber se a uma determinada altura, por exemplo, o paraquedas vai funcionar ou não. Então o cara vai ter que estabelecer a velocidade de queda, por exemplo, de um paraquedista do avião, quanto tempo ele gasta para sair de uma posição A até uma posição B, por exemplo, e que com velocidade ele chega. E com isso, ele determina a que altura, por exemplo, o paraquedas tem que ser aberto para que ele funcione corretamente. Então percebe que estabelecer relação entre variáveis é muito importante do ponto de vista real, né? Mesma coisa para a temperatura, né? Para a questão das estações, que é com isso que a gente consegue prever o comportamento da natureza. Então, mas alguns exemplos, o valor do dólar em relação ao real ao longo do ano, ao longo do dia. Então, por exemplo, na Bolsa de Valor, você vê que o pessoal fica acompanhando essa movimentação do dólar. E aí você consegue, por exemplo, fazer um estudo para tentar prever se é mais interessante comprar ação ou vender. Percebe? Então, estabelecer uma relação nos ajuda a prever o comportamento de uma determinada quantidade.
Ou seja, esse é o objetivo principal de a gente falar de função. É construir uma relação entre dois conjuntos que nos permitirá prever o comportamento do conjunto B em função do comportamento do conjunto A. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Bem, por fim, note que x e y, então, quando a gente sempre determina um conjunto A, que tem lá um conjunto x de elementos, e a gente vai determinar um conjunto y, e nós já definimos que y, né, ele é a imagem de x, então, para cada x, só existe um correspondente em y, tá certo? O contrário não é verdadeiro, depois a gente entra nisso, ou seja, o y pode ter dois correspondentes no domínio, mas o domínio não pode ter dois correspondentes em x. Mas calma, tá? Mas o fato é o seguinte, que x e y formam um par, tá certo? Então, isso aqui é uma representação que vocês vão se deparar muito frequentemente. Então, quando a gente quer escrever, né, sei lá, que 8 horas a temperatura é 10, a gente costuma escrever aqui 8 e 10. Ou seja, o primeiro elemento do parênteses corresponde à variável independente, o x, o segundo elemento, a variável dependente, tá certo? Isso vai ser muito útil para a gente utilizar depois nas formas de representar as funções. Mas é importante que a gente chame isso aqui de um par ordenado, que representa a entrada e a saída, né, da nossa função f de x. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.